então são algumas figuras aqui. Aqui é Porto Alegre, 2009. Chuva provoca alagamento em Porto Alegre. Não sei se alguém conhece Porto Alegre bem, deve reconhecer o local. Eu não conheço muito bem, mas vocês devem conhecer. Outro, aqui olha, o desabamento em Blumenau. Isso aqui é Santa Catarina. Como é que realmente desmoronou toda aquele monte de terra, né? Isso aqui aconteceu em novembro. O que é isso aqui? Itajaí, Santa Catarina também. Como é que ficou a cidade toda? As ruas aí viraram rios. Bom, então vamos lá. Aqui, olha, imagina aí, virou uma queda de água debaixo daquele trilho de... Imagina aí essa queda de água aí, buraco formado. Também em Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. Vamos lá se tem mais alguma coisa. Bom, então agora, voltando para a motivação, né? Então temos deslizamentos, grandes perdas sociais e econômicas, e nós temos que compreender o mecanismo físico envolvido. Inclusive a repórter, hoje de manhã, né, estava me perguntando as razões pelo qual nós não estamos podendo prever os eventos extremos. Então, eu falei que realmente a razão é por ser extremo. O extremo acontece uma vez por 100 anos, por exemplo. Esse caso de São Lourenço, a inundação agora que aconteceu em fevereiro, quando estava vindo de aeroporto para cá, eu vi vários pontes caídos e eu vi a destruição, as casas também. Então, isso aqui me contaram que aconteceu, não aconteceu nos últimos 50, 60 anos, dessas proporções. Quer dizer, um fenômeno raro. Então, sendo assim, não temos dados para analisar uma situação dessas. Quando não tem dados para analisar, você não conhece por inteiro a física e dinâmica atrás desses fenômenos. Portanto, por ser realmente raro ou extremo, o que acontece é que nós não temos um conhecimento suficiente para poder prever com precisão. Então, essa aqui é uma... Portanto, agora, um dos objetivos, né, a motivação também, é para entender e compreender mecanismos físicos envolvidos. Tá certo? Padrões meteorológicos atmosféricos para a melhora da previsão do tempo. Naturalmente, depois de ter essa compreensão, nós vamos também verificar que padrões meteorológicos atmosféricos nos campos de movimento, ou seja, ventos, umidade, temperatura, até pressão atmosférica, tudo isso aqui. Então, que padrões realmente estão associados com essas situações e com isso aí, será que nós podemos melhorar um pouco a nossa previsão? Então, essas coisas aí que estão na cabeça que motivou essa pesquisa do Matheus. Então, vamos lá, vou passar aqui, isso aqui já passamos. Bom, então, a metodologia. Aqui, então, nós precisamos de dados para começar, dados de precipitação principalmente, e depois de outras variáveis meteorológicas. Então, dados de chuva, precipitação, é um tanto difícil no sentido de ter um conjunto homogêneo de dados. Quer dizer, se você tem uma estação meteorológica observando com como chama, pluviômetro convencional, outra estação medindo a precipitação com um outro instrumento que vira balde, né? Tipo em bucket. Então, outra aí não sei como podemos comparar uma observação com outra, tipo dessa natureza, né? Então,
por exemplo, a INEMET tem suas estações meteorológicas, né, sinóticas, mas tem outras redes também, como essa da ANA, DNE, né, Departamento Nacional de Energia Elétrica, e assim por diante. Então, nós temos que pegar um conjunto homogêneo de uma única órgão, porque a metodologia é a mesma, supostamente, todas as estações, todas as medições, aí talvez torna-se mais homogênea possível as medições. Então, essa aqui no caso, a gente considerou as estações da ANA, a Agência Nacional de Água. Bom, aí depois a gente verifica que tem realmente muitas falhas nos dados. Dados não são contínuos, tem várias falhas. Todas as estações têm falhas. Portanto, você tem que limitar o estudo utilizando só estações que têm menor número de falhas possíveis. Ou seja, aqui nós consideramos 10% de falha, certo? Em quase 45 anos, entre 60 e 2004, né? Mais de 45 anos, tá certo? Aí a gente descartou aquela estação. E quem tem estações que têm menos de 10% de falha, a gente considerou, certo? Bom, a análise foi feita primeiro na base de agrupamento hierárquico. Por que isso? Porque precipitação ou chuva não é uma variável, é uma variável que, como é dito, é uma variável que tem uma variabilidade espacial e temporal muito grande. Apenas uma encosta de montanha para outra encosta da mesma montanha pode ter uma diferença de até 50%, 60% na medição de precipitação. Quer dizer, só numa distância de apenas alguns quilômetros você pode ver a diferença na medição. Então, quer dizer, isso aqui é uma coisa que varia muito, portanto, e de uma região para outra, porque a chuva é uma variável que depende. Quando eu estudava 50 anos atrás na escola secundária, meu professor falava, chuva depende aí ele falou 3 ou 4 fatores. Uma, proximidade de mar, outra, proximidade de montanha, outra, proximidade de Equador, assim. Então, quer dizer, são coisas que a gente conhece, mas aí nós temos que relembrar tudo isso, certo? Então, portanto, aqui, dependendo da topografia, dependendo da proximidade dessas características geográficas, o mar, a montanha, entende? Tudo isso aqui afeta a precipitação da região. Portanto, você não tem como você misturar uma chuva que caiu numa montanha, num morro, com uma chuva que caiu na planície. Então, você tem que separar esses aí em grupos, ou seja, em regiões homogêneas. Para obter regiões homogêneas de chuva, então, aí o Matheus pegou essa metodologia de agrupamento hierárquico para separar essas regiões.